Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azenha. Vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina Conceitos da Administração e Ética Empresarial. Eu quero falar com você a respeito da cultura e ética organizacional. Nesta aula, eu espero ajudar você a desenvolver algumas competências, como analisar os diferentes cenários levando em consideração alguns aspectos técnicos, éticos, legais, ambientais, colaborar no planejamento organizacional e trabalhar em equipes multidisciplinares. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é uma breve discussão sobre a cultura organizacional e falar rapidamente sobre a ética nas organizações. Para isso, vou passar sobre a cultura organizacional, dar alguns contextos teóricos deste assunto e vamos falar sobre a ética nas organizações. Bem, cultura e clima organizacional, você precisa entender que a cultura ela é transmitida de geração para geração, sofrendo alguns ajustes contextuais. O que isso significa? Significa que a geração atual ela é diferente da geração anterior, mesmo que ela comungue com os valores transmitidos da geração anterior. Então, o seu pai, o seu avô, eles olham para o mundo, eles têm uma visão particular do mundo que em alguns momentos vai ser igual à sua visão de mundo, mas que você acaba tendo e agindo de uma maneira um pouco diferente do que o seu pai e o seu avô agiria numa determinada situação. Então, esses ajustes contextuais acontecem em função de influências dos avanços tecnológicos, principalmente das comunicações, como a internet. Porque o que a internet fez? A internet ela pegou o mundo todo e conseguiu converger ele para uma mídia de comunicação que é a mesma em qualquer parte do universo. Ó, eu viajei agora. Em qualquer parte do nosso planeta. Então você tem acesso à internet. Com esse acesso, você pode visitar sites, você pode assistir notícias, você pode ler jornais do mundo todo. Você pode se relacionar com pessoas do mundo todo. E aí essa troca de informações culturais, culturas, valores, tudo isso acaba ficando mais simples. E é lógico, isso acaba influenciando a forma como as pessoas encaram o mundo e como elas encaram situações que antes, no passado, poderiam ter algum tipo de tabu, hoje são vistas como normais. Então, toda essa questão da cultura, ela, em função das tecnologias de comunicação, permite que haja uma troca de experiência entre os povos que estão espalhados por todo o planeta. E foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, hoje, efetivamente, o ser humano ele faz parte de uma aldeia global, tirando, né, o contexto de uma região ou outra, algum aspecto cultural particular de uma região ou outra. Se você for analisar de uma maneira bem fria e tirando aí esse contexto, você vai ver que a maioria das pessoas buscam as mesmas coisas, tem os problemas muito parecidos, tem os preconceitos também
muito parecidos e muitos lutam aí para tentar mudar isso de uma maneira que seja encontrando aí a possibilidade das pessoas viverem em harmonia nesse planeta Terra. E aí você precisa entender que a cultura, ela condiciona a visão de mundo do ser humano. Então, a maneira que você encara a vida, os seus valores, a maneira como você se veste, se porta, suas crenças, tudo isso é uma herança que vem, num primeiro momento, da sua família, e aí em termos de família a gente considera o pai, a mãe ou as pessoas que te criaram, o ambiente aonde você cresceu, aonde você foi criado, e a partir de uma determinada idade, o convívio social com outras pessoas com uma visão de mundo diferente da sua. Isso explica porque as pessoas hoje, elas transitam com muita facilidade por diversos aspectos culturais, por diversas crenças e diversos valores diferentes daqueles que são originais da sua família, por exemplo. Então, o que a gente vê muito são pessoas que nasceram numa cultura com determinada crença religiosa e a partir de uma determinada idade, influenciados pelo grupo no qual eles fazem parte agora, ou em função de um romance, arrumei um namorado, arrumei uma namorada, e a família dela tem uma outra crença, e você se viu participante daquela crença, acreditou naquilo, gostou daquilo, você então começa a fazer parte daquela nova visão cultural. Agora, uma coisa é muito importante você entender: você não vai mudar suas crenças ou seus valores se aquilo não fizer sentido para você. Então, a pessoa que muda, por exemplo, de religião, ou muda de país, ou muda de grupo social, é porque ela, em algum momento, deixou de ver sentido naquilo no qual a sua família, o seu grupo social de origem acreditavam, e passou a buscar uma nova visão de mundo em função de um outro grupo social, religioso e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas, elas, como eu disse, num determinado momento, a sociedade como um todo começa a influenciar. Ah, mas eu não acreditava naquilo e agora eu acredito só para poder agradar aí o meu parceiro, minha parceira? Não. É porque você, em algum momento, aí dentro das suas próprias crenças e valores, surgiu alguma dúvida que o levou a perder o interesse naquilo que seu grupo social de origem lhe transmitiu, para buscar um novo grupo social com uma visão de mundo que seja mais adequada àquilo que você acredita. Então é assim que funciona as mudanças dentro dos aspectos culturais na vida das pessoas. Ninguém faz parte de um grupo social do qual se sente mal. Se a pessoa está mal em determinado grupo social, é porque ela não teve condições de sair dali por N motivos, ou se mesmo assim ela continua naquele grupo social com aquilo ali fazendo mal, pode ter certeza, aquela pessoa vai adoecer e em uma situação muito extrema aquela pessoa vai morrer. Porque ninguém consegue viver sem sentido. Ninguém consegue viver numa condição que lhe dá desgosto, que lhe dá tristeza. Isso, com o passar do tempo, acaba levando a pessoa a uma situação de adoecer, enfim, e num ato extremo a pessoa pode até pegar uma doença aí e morrer. Então é muito triste isso, né? As pessoas às vezes se sujeitam a ter uma vida de sacrifício, mas de sacrifício pessoal para tentar agradar o outro. Isso é muito triste. Ninguém deveria fazer isso. Cada um deveria buscar as suas convicções e lutar por ela. Então, por isso que nós temos muita confusão no mundo, porque você tem grupos convictos de uma determinada verdade
que eles não se sentem satisfeitos em acreditarem naquilo, eles querem que o mundo inteiro acredite naquilo que ele acredita. E isso é muito ruim, por quê? Porque nós vimos na aula anterior que as pessoas são indivíduos com motivações diferentes, com crenças diferentes. E a cultura está aqui justamente para te mostrar isso. Você precisa entender que o mundo tem diversas verdades, não é só a sua que é a verdade verdadeira. O mundo tem uma diversidade cultural muito rica, muito extensa, e o grande desafio para a humanidade é justamente conseguir viver em harmonia com todas essas verdades sendo diferentes. Essa é a grande questão. E aí tem sempre aquele, não, mas a minha verdade é a verdade. O que eu acredito é o que é verdade, porque eu fui iluminado, isso me salvou. Exatamente, salvou você. Mas nem sempre o que salvou você vai salvar o outro. E aí quando a gente leva tudo isso que eu estou falando para dentro da empresa, você tem uma dificuldade muito grande de gerenciar essa diversidade cultural. Quer ver um exemplo? Vou colocar essa figura aqui para você olhar. Olhe para essa figura, bem no centro da figura, aí onde tem esses 3 pontinhos, no meio da figura, tem três quadradinhos. Olhe para essa figura durante aí, vai olhando, fique olhando sem piscar. Fique olhando, fique olhando, fique olhando, fique olhando. Isso, mantenha a percepção na figura, sem piscar. Aí, agora pisca, pisca. Isso. O que é que você viu? É, pois é. A maioria das pessoas falam para mim que viram a imagem de Jesus Cristo. E isso tem uma explicação. Pessoas viram a imagem de Jesus Cristo porque essa imagem que você viu, na verdade, é uma imagem que foi disseminada durante muitos anos, como uma imagem representando Jesus Cristo, né? Um homem barbudo, cabeludo, com características europeias. Então você tem vários quadros, várias imagens, estátuas, panfletos, espalhados por todos os cantos do país. Afinal, o Brasil é um país cristão, é um país que, apesar de toda a diversidade religiosa que ele tem, ele, na sua grande maioria, se não a 90% do brasileiro acredita em Jesus Cristo. E aí, quando você olha essa imagem, você então vê Jesus. Vou passar de novo, para quem não conseguiu ver. Olha aí agora, hein? Última chance. Olha para esses 3 pontinhos, mantém o olho fixo, mantém o olho fixo. Isso, olha, olha, isso. Agora pisca e olha o que você está vendo. Viu agora? E é interessante que a maioria das pessoas me falam que viram Jesus Cristo. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que viram. E aí vem um monte de coisa bacana. Tiradentes, Lula, Che Guevara, Fidel Castro, que mais? Já viram Darth Vader durante todos, são 20 anos trabalhando com essa disciplina, 20 anos mostrando essa imagem e 20 anos tendo, na grande maioria, ver Jesus Cristo e uma outra parcela das pessoas veem essas figuras históricas que eu falei para vocês. Sempre a referência de um homem com barba. Então, mas quer dizer que quem não viu Jesus não acredita em Jesus? Não, nada a ver. Simplesmente que quem viu Jesus passou durante muito, muito tempo da sua vida em contato com aquela imagem em função, principalmente, de viver em um país onde a cultura ela é predominantemente cristã, né? A cultura religiosa é predominante cristã, ou seja, acredita em Cristo. Se a gente levar isso para Israel, que é um povo judeu, ou para os árabes, para o Islã, por exemplo, ou os muçulmanos, eles vão ver outras coisas, tá? Em função da sua crença e da sua cultura. Então isso mostra para você que a cultura ela nada mais é do que a totalidade de um grupo que tem
um complexo padrão de comportamento, de crença, de expectativas, de valores, tanto materiais quanto espirituais, e que são desenvolvidos por este grupo social ao longo do tempo e transmitidos coletivamente. Como é que você transmite essas crenças, esses valores? Nas reuniões de família. A família se junta para aquele almoço de domingo, ó, tradição italiana, os almoços de domingo na casa da mãe, aí o macarrão, aí você vai para uma outra região, o domingo é um outro tipo de comida que se faz, pega a tradição alemã, são outros alimentos, e isso vai, mas a tradição, né, de se juntar, isso vem lá do tempo das cavernas, né, onde o ser humano, no tempo das cavernas, se juntava ali na fogueira para contar as histórias, e aí você tem as pinturas rupestres dentro das cavernas, você vê lá os homens caçando, e aí tem o desenho dos bichinhos que eles mataram. Quer dizer, você ali está tendo uma transferência de comportamento, de padrão de comportamento, de crença, de expectativa. Então tudo isso acontece na vida das pessoas. E a hora que você leva isso para dentro da empresa, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que dentro da empresa nós vamos chamar de cultura organizacional. E o que é essa cultura organizacional? É justamente a maneira costumeira ou tradicional que os funcionários daquela empresa têm de pensar e de fazer suas coisas. A cultura organizacional nada mais é do que normas informais e não escritas que vão orientar o comportamento dos membros daquela organização. Então, as pessoas dentro de uma empresa têm um padrão de comportamento, têm um padrão de crenças muito próprio. Por isso que você tem empresas que determinadas ações organizacionais dão muito certo, e aí você leva essa mesma ação organizacional para uma outra empresa e não vai dar certo. E você fica aí se descabelando. Puxa, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, simplesmente que a cultura daquela organização é diferente da cultura dessa. O que aquele pessoal acredita é diferente do que esse pessoal acredita. Então, não vai funcionar. Lembra da teoria da contingência, da teoria contingencial. Você tem o contexto. Tem um filme muito bacana, é um filme bem antigo, chama Fábrica de Loucuras. Ele conta justamente a dificuldade de uma fábrica japonesa de carros se instalar nos Estados Unidos para fabricar carros lá nos Estados Unidos. É uma filial da fábrica. E aí mostra toda essa dificuldade de comportamento e de cultura. E tem um documentário na Netflix que também retrata isso, mas aí é de uma fábrica chinesa que vai para os Estados Unidos e quer implementar algumas mudanças na gestão daquela fábrica e tem muita dificuldade com os funcionários justamente em função de uma diversidade cultural, né? De uma maneira diferente de se pensar. É muito interessante esse documentário, ele inclusive ganhou o Oscar, vale a pena assistir porque ele é bem atual. Então as minhas duas sugestões, Fábrica de Loucuras e esse outro documentário que você está vendo aí a imagem dele na tela. The plant that's closing here today, sad to see it go. For a year and a half, I didn't have anything. We lost our home, we lost a vehicle. I have struggled to get back to middle class again. Leal has invested close to $500 million. This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids. We're melding two cultures together, the Chinese culture and the U.S. culture. 会遇到很多事情，发现跟中国不一样，就是要了解对方。 Come down here, eat some barbecue with us. 他说下一次他在下面做 barbecue
我请你来吃。好好。 Excellent. Okay. Thank you. Lay your pretty head down on my shoulder. 美国姑娘效率低，产出低。他手指头比较粗，一直教，一直教。 This old world's cold. They work nonstop, round the clock, 24 hours a day. It's like they don't even know what the rules are. Chairman said the door can't face this way. That's going to cost us $35,000. I'm a riser. 这是一个非常艰巨的任务。 Get up off the ground, don't run and hide. 压力是很大，确实是说白了话，任何人在这个地方。 Hey, I'm a fighter. 灰色，这件事情我们已经。 They told me they had to be here 2 years away from their family. 我还以为他们的生活很优越了，不用像我们想象那样子去为了生活失去很多东西。 There have been 11 complaints filed against Fu Yao. 你看我。那个慢会比工会破坏更厉害。 People walk around saying, vote no. My question to them people, what voice do you have? When have you ever had a voice? Now the whole world is watching. 相互就是更多人互相去体谅。 You never give up on the American dream. To me, that would be un-American. E continuando, o clima organizacional é justamente a maneira como as pessoas percebem o ambiente, aquela atmosfera psicológica, que ela é resultado do quê? De comportamentos, de modelos de gestão, das políticas empresariais, que são refletidas nos relacionamentos interpessoais. Então, o clima organizacional ele é mais ou menos parecido com o clima de festa. Então, quando você vai numa festa onde as pessoas estão felizes, você sente, né, aquela alegria, todo mundo festejando, pulando, e aí às vezes você pode até estar meio chateado, mas aí aquele clima é contagiante, né? Tá todo mundo feliz, você acaba ficando feliz também e vai se divertir. É a mesma coisa dentro da empresa. Tem empresa que você entra e as pessoas estão lá felizes trabalhando. Por quê? Porque elas estão satisfeitas, o clima de trabalho lá é gostoso. Então fica todo mundo, que gostoso trabalhar aqui, todo mundo é amigo, todo mundo se diverte. E aí você pode também estar numa empresa onde esse clima não seja tão legal. Aí você vai lá, que todo mundo borocochô, aquela gente, né, brava, triste, carrancuda, porque o chefe é um carrasco, porque o patrão é muito ruim, porque não liberaram a gente para trabalhar, para folgar nesse final de semana, temos que vir aqui trabalhar. Então, é aquele clima ruim, aquela sensação pesada. Eu acho que o melhor exemplo para você entender também é o exemplo de um velório, né? Eu acredito que a maioria já foi num velório. E aí, independente da maneira como você está, você pode estar a pessoa mais feliz do mundo. A hora que você entra num velório, parece que você entra dentro de um lugar assim que cai um peso, né? Cai aquele cobertor pesado em cima de você. A gente toda triste, chorando. É uma coisa muito, né? Muito triste isso. E por mais que você esteja feliz, você vai acabar ficando triste também, e aquilo provavelmente acaba estragando todo o seu dia. Vai demorar para você voltar à sua felicidade normal que você estava antes de ir neste lugar. Tá? Agora, a não ser que você seja um psicopata, né? Por favor, se o cara é psicopata, ele entra e sai de um velório, não acontece nada com ele. Aí, pelo amor de Deus, né? Psicopata, sociopata, aí a pessoa tem uma doença, aí não dá para comparar. Falar assim, não, pessoal, eu entro e saio do velório como se nada tivesse acontecido. Então, cara, vai procurar aí um psiquiatra, porque você é um perigo para a sociedade. É sério, não é? Por quê? Porque aquele clima de velório, ele afeta você, deixa todo mundo chateado. Tanto é que quando você entra num ambiente onde está aquele clima pesado, todo mundo triste, fala assim, nossa gente, que clima de velório é esse que está aqui, né? E aí as pessoas... Aí é lógico, né? A ideia é você sair disso. Mas o clima organizacional é justamente isso. E a ideia dentro da empresa é você manter um clima que seja o melhor possível.
Claro que um clima de festa, né? E vai rolar a festa, vai rolar toda hora, isso é difícil. Você não vai conseguir toda hora ter uma Ivete Sangalo dentro da empresa. Mas a ideia é que você tenha pelo menos as pessoas vivendo em harmonia. Isso é muito importante, tá? Agora, é lógico, tudo isso vai depender do modelo de gestão, do comportamento das pessoas. A gente sabe que não é fácil, eu sei que é bastante complicado, ainda mais lidar com pessoas. E aí, né, falando dessas questões de clima organizacional, a gente acaba entrando na questão da ética. E o que é a ética nas organizações? Nada mais é do que um conjunto de valores e regras que vão definir a conduta das pessoas dentro daquela empresa e vai dizer o que é certo e o que é errado. Aí vai falar assim, mas professor, o certo e errado é uma coisa só, em qualquer lugar do mundo. Não, aí que tá. Tem algumas coisas que são certas e erradas que eu concordo com você. É uma percepção geral da sociedade. Mas tem outras coisas que podem ser certo aqui no Brasil, mas que em outro país são consideradas errado. E aí é aquilo que a gente está vendo. A questão da ética, ela vai estar até alinhada aos aspectos culturais daquele país. Então isso é uma coisa muito interessante, porque, primeiro, valores de certo e errado, existem aqueles valores regidos pela lei. Então, a lei daquele país determinou que aquela ação em específico ela é errada. Independente de você acreditar ou não naquilo, de você julgar certo ou errado aquilo, a lei define que aquilo é errado e acabou. Ou a lei define que aquilo é certo, acabou. Não depende de você dizer, não, mas eu acredito que é diferente. Tudo bem, você acredita, mas é a sua crença. E aí essa também é a outra grande dificuldade da sociedade como um todo. Por quê? Porque ações que são consideradas certas hoje, no passado eram ações erradas, mas isso vai evoluindo. Quer ver um exemplo? Pega a foto das pessoas indo antigamente na praia. Vou passar algumas aqui para vocês. Olha só como as pessoas iam em 1920 na praia. Veja se hoje as pessoas vão assim na praia. Não vão. Hoje as pessoas vão muito mais à vontade. Por quê? Porque aquilo que era errado no passado, hoje passou a ser certo. Então essas coisas vão mudando. Agora, tem aquelas questões que, não, antigamente era errado roubar e agora é certo? Não, também não. Continua sendo errado roubar. Então tem algumas questões éticas que elas permanecem. E tem outras questões éticas que vão sendo moldadas de acordo com o contexto daquela sociedade com o passar do tempo. Eu sei que você deve estar aí me xingando agora, pensando um monte de coisa, mas gente, é isso, não é uma questão de você, mas eu não acredito nisso, eu não aceito isso. Paciência, azar o teu. A questão é que a coisa ela funciona assim, independente de você acreditar ou não, de você concordar ou não, porque existe uma ética maior que leva e conduz a sociedade. Quando você tem isso na lei, você é obrigado a aceitar, porque a lei foi definida dessa maneira. Quando isso não está na lei, você vai buscar grupos de pessoas que acreditam na mesma coisa que você, para que você se sinta acolhido. Então é assim que funciona, tá? E o meu papel aqui é te passar justamente esse contexto teórico. Não estou aqui para dizer a verdade, estou aqui para dizer que a coisa funciona assim na teoria e na vida. E que tentar romper isso é possível? É possível. Mas tem alguns conceitos e alguns valores que são milenares e que muito difícil serão mudados, porque faz parte do convívio do ser humano. E dentro da empresa, a ética empresarial nada mais é do que a determinação da organização para cumprir os compromissos assumidos de maneira
a satisfazer algumas expectativas desse público diretamente. Então, dentro da empresa, a empresa tem seus valores éticos, tem suas crenças, então ela pensa aquilo que não está na lei, que não é regido pela lei, a empresa pode ter a sua própria concepção ética e ela acredita naquilo lá e ela vai seguir aquilo lá e não tem problema nenhum. É a verdade daquela empresa, é a maneira como aquela empresa quer trabalhar. E aí, se você concorda com aquilo, você vai se dar muito bem naquela empresa. Se você não concorda com aquilo, então você vai ter dificuldades de viver naquela empresa. A tendência é ou você vai ser demitido, ou você vai pedir demissão, ou você vai ficar doente. Essas três coisas é que vão acontecer. É inevitável, não adianta. Se você está atuando em um ambiente onde você vai contra os valores daquele local, independente da ética ou não, ou você sai, ou te demitem, ou você fica doente. Então isso tem que tomar muito cuidado. E aí, o desenvolvimento moral das pessoas nas organizações é algo que remete à necessidade do líder em conquistar a boa vontade dos funcionários, de modo que eles possam colocar a serviço dos objetivos, se tratando, portanto, de funcionários com respeito. O que isso significa? Significa que o líder, para conquistar os funcionários, deve agir de acordo com a ética organizacional, de modo que ele se mostre referência para que ele consiga ter o respeito dos funcionários. Então, a coisa mais triste é você trabalhar numa empresa onde o líder não é respeitado pelos funcionários. E quando isso acontece, o líder ele não tem condição nenhuma de trabalhar, porque as pessoas podem até seguir o que ele está falando, mas elas por trás estão criando um clima organizacional tão insalubre ali dentro, e chega uma hora que ou o líder entra por um lado de tirania, e aí ele começa a coagir todo mundo a trabalhar e querer impor a sua liderança, sim, como diria minha avó, né? Enfiar a garganta abaixo. Eu sou o líder, sou eu que mando aqui. Porque o cara perdeu toda a liderança dele. Então ele perde a confiança e aí começa a destratar o funcionário. E muitos funcionários não estão nem aí para a liderança do cara. Ele está lá para trabalhar. Então se o cara mandar pintar a parede de azul, ele vai lá e pinta de azul. Não, agora tem que pintar de verde. Ele vai lá e pinta de verde também e está se lixando. Mas ele não vai respeitar o líder. Então isso é um problema muito sério. Então o que o líder tem que fazer é conquistar a boa vontade dos seus funcionários, tratando os funcionários com respeito, porque se ele não tratar os funcionários com respeito, ele perde essa liderança. E aí a ética do líder vai influenciar diretamente a ética dos funcionários. E se você tem um cara que tem uma moral duvidosa, uma ética frouxa, por exemplo, seus funcionários vão se sentir no direito de meter a mão na empresa. Falar, mas o cara rouba também, eu vou roubar. O cara chega atrasado, eu também vou chegar. O cara falta no trabalho, eu também vou faltar. Então, de novo, é a referência. O líder é a referência para o funcionário. Então, isso é muito importante. A ética do líder vai influenciar a ética do empregado, tá? As pessoas, gente, elas não respeitam ou confiam nos líderes simplesmente porque o cara tem um cargo de chefia. Elas vão respeitar e confiar no líder pelo poder exercido com dignidade. Então, se você tem lá um gerente, um diretor de empresa, que o cara realmente é uma pessoa digna, de respeito, os funcionários vão respeitar. Agora, se o cara é um sacana, um canalha, com perdão da palavra, as pessoas não vão respeitar. Vão fazer o que ele quer, vão trabalhar, mas o clima organizacional vai ser muito ruim e na primeira oportunidade que o funcionário tiver, ele cai fora. E aí você não consegue montar uma equipe.
Então, isso é muito importante. Empresa que não percebe isso, que o seu funcionário, que o seu líder perdeu a dignidade, perdeu o respeito por parte dos seus liderados, um abraço. Isso é muito ruim quando acontece, tá? E aí você tem os códigos de ética. Os códigos de ética, eles podem ser de uma maneira religiosa, onde os princípios e as regras religiosas vão ter um caráter imperativo, e aí um exemplo são os mandamentos. 10 mandamentos, eles têm essa questão de uma lei que molda a ética das pessoas. Então a pessoa não rouba, não mata, não trai, porque é um mandamento religioso, e ela sabe que isso vai ter alguma punição para ela, para a alma dela, ou alguma coisa nesse sentido. Então você acaba tendo um padrão ético para aceitar, né, essas regras religiosas. Você tem a ética do dever, que é o reconhecimento da necessidade obrigatória de obedecer à lei. Então, a lei ela existe para as pessoas seguirem e, de alguma maneira, você manter uma sociabilidade entre as pessoas, para ninguém sair matando ninguém. Então, se você não segue uma lei religiosa, por exemplo, você vai seguir a lei do Estado. Se você não acredita que se matar alguém vai para o inferno talvez você não vá, mas você vai para a cadeia e vai passar grande parte da tua vida preso na cadeia. Então a lei, a ética do dever, ela faz justamente esse papel das pessoas serem obrigadas a obedecer à lei. Se descumpriu a lei, terá as consequências. E todo mundo sabe que existe lei e existe uma consequência para cada ato que você usa, para cada ato que você cometa que seja fora da lei. Você tem a ética finalista, onde a bondade dos fins justificam as ações a serem implementadas, e aí você escolher um rumo apropriado e decidir sobre o meio apropriado para alcançá-lo, às vezes pode ser uma dificuldade. Um exemplo bem talvez duro disso daí é você assim, eu tenho 10 pessoas aqui, tem uma pessoa aqui, eu decido que essa pessoa precisa morrer para salvar essas 10 pessoas aqui. Então você está usando o quê? De um fim justifica o meio, sabe? Que é uma coisa meio de Maquiavel. Então, você pode usar desse código de ética finalista. Não, mas o que é, né? A empresa usa muito isso. Quando ela vai mandar embora, eu tenho que mandar 10 embora, porque se eu não mandar 10 embora, eu vou quebrar a empresa e esses 50 vão acabar perdendo emprego. Então eu preciso sacrificar 10 para salvar 50. Difícil, né, gente? É complicado, mas você se respalda nessa ética finalista para tomar essas decisões difíceis, né? Os fins justificam as ações a serem implementadas. E aí, o que eu queria falar para você era justamente isso, e que você possa aí ter desenvolvido ou entendido o caminho para desenvolver as habilidades, de modo que você possa aprender a lidar com situações ambíguas, tenha uma facilidade em se adaptar a situações diversas, facilidade no processo de influenciar as pessoas e uma capacidade de liderar de forma ética, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desta aula, espero que você tenha gostado de todas as aulas e estou aí à sua disposição nas redes sociais, nos chats, aonde você me encontrar, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito